Bom dia, sexta-feira, 14 de novembro. Hoje a gente tem um clima interessante, gente, com a lua em virgem, né? Desde ontem, né? Mas hoje, olha, a lua está seguindo para o sextil com o sol às 16h20 e depois um sextil a Júpiter às 21h09. O que faz com que a sexta-feira seja um dia bastante adequado para as atividades práticas mesmo. Pode ser bem interessante para concertos, para reparos, para melhoria de organização também cotidiana, melhorar as suas estratégias, aí se elas forem muito importantes aí para as suas iniciativas. E o processo administrativo cotidiano flui muito bem. Então, assim, para as atividades diárias, tá bem interessante, tá? Precisamos levar em consideração que nessa semana muitos planetas, né, viraram direção, Mercúrio, Júpiter. A gente tem planetas posicionados em pontos que estão fracos, né? Então, por exemplo, a gente tem Marte Sagitário sem força, Sol em Escorpião também, né? Tem Vênus no detrimento. Então, essas configurações, mesmo nos aspectos mais fáceis, não são assim super auspiciosas. Que é, por exemplo, o que acontece hoje, sexta-feira, né? A Lua que está em Virgem chega a um sextil ao Sol, mas o Sol em Escorpião não tem muita força, né? Ele não tá ali com um perfil assim de atingimento de objetivos nem de forte estratégia. Mas como o aspecto é leve, ele não vai ter uma representação de problemas. Por isso que para coisa cotidiana, o dia pode ser excelente, né? Assim, para sua prática diária, administrativa, ele vai ser muito bom. Mas não para muito risco. O mesmo acontece com Júpiter. Virou a direção, ele está exaltado, mas está com velocidade super baixa ainda, né? E a Lua está em Virgem, que é um ponto onde ele tem uma debilidade ali do detrimento. Então, mesmo num sextil entre Lua e Júpiter, não é assim super próspero o clima, né? Pode ser muito interessante para melhorias administrativas, cuidados pessoais, os cuidados próximos com as suas coisas. Se você tiver com intenção de aquisição, algum investimento financeiro em alguma coisa, que não seja algo assim super ousado, do tipo gastar tudo que tem, né, para fazer alguma coisa, ou investir o dinheiro num fundo de alto risco, por exemplo. Não é esse o caso, né? O Júpiter não dá conta do recado, tá, gente, com esse perfil. E assim, alguns minutos depois, ele vai chegar à oposição a Saturno. A Lua, não Júpiter, a Lua chega à oposição a Saturno. É meio paradão, ele é meio molengão, né? O Saturno também já tá bem abaixo da velocidade, já no fim do mês ele volta para o movimento direto. Então tá bem lento, né? Ele já é lento naturalmente, tá muito mais em peixes ainda. É meio um fator de inércia, assim, esse aspecto, né? E há uma oposição, então geralmente ela é um pouco chata, meio preguiçosa, assim, né? Meio pessimista e tal, é mais por esse caminho, assim, não é que nada assim gere tanto impacto, até porque a gente vai perceber mesmo essa influência da oposição há pouco tempo, né? Das 21h09 às 21h30. Depois disso, a Lua vai ficar fora de curso, aí ela ingressa em Libra só amanhã, 6h43 da manhã. Muda um pouco o clima, já vai injetando mais ânimo, né? Libra é um signo do ar, tem calor. Para o sábado já vai ficando legal, porque a Lua vem numa sequência de 2 sextis. O primeiro vai ser com Mercúrio e vai ser às 14h30. E o segundo com Marte às 23h16. Então, mais ou menos o que eu já falei para vocês. Mercúrio virou direção, tá no detrimento, né? Ele tá retrógrado no detrimento, não tá super forte. Marte tá peregrino, tem a mesma natureza de Sagitário, mas isso vai criando empolgação, porque o aspecto é fácil, né? A única coisa só que eu recomendo é assim, se você tiver programado para o seu sábado alguma coisa que você não tem domínio em fazer, seja algum procedimento, uma viagem, uma atividade, qualquer coisa, se prepare antes com os detalhes, tá? Porque como esses planetas eles não têm força onde eles estão, mesmo no aspecto fácil, isso pode representar pequenos imprevistos, né? Uma outra coisinha não saindo muito bem. Então, o legal é você se programar antes. Mas assim, longe de ser uma indicação altamente tensa, assim, de grandes problemas, né? Então, o primeiro sextil 14h40, o segundo 23h16. Então, vai ser um sábado legal, né? E aí, gente, o que vai acontecer é que depois desse sextil, a Lua vai ter um próximo aspecto com Júpiter em Câncer, que vai ser uma quadratura. Só que essa quadratura, ela vai acontecer só na segunda-feira e vai ser no meio da manhã quase da segunda. Então, nós vamos pegar o domingo todinho sem aspecto, né? E aí, para as iniciativas, então, depois que a Lua passa pelo sextil com Marte às 23h16 do sábado, não é assim super legal.
todo domingo, né? Porque o próximo aspecto que a Lua vai ter vai ser uma quadratura com Júpiter. E assim, o que eu diria assim, é você se programar, não arriscar muito, não ir muito para um campo assim de excessos. Porque no meio do caminho o Sol vai ter 2 trígonos, um com Júpiter e um com Saturno, que vão acontecer na segunda também, né? Mas são trígonos de Sol com os planetas exteriores, até que não é tão ruim. Mas me acompanha amanhã nas reflexões semanais aqui do canal, vai ficar bem legal e vocês vão saber. Gente, já se programa, porque a semana que vem tá assim, tem alguns dias sem aspecto nenhum, né? Por exemplo, o domingo, terça-feira sem aspecto nenhum. Compensação, outros dias assim com sequências de aspectos, então fica um pouco tumultuado ali. Mas tem coisas legais, né? Inclusive nós vamos ter uma fase nova já acontecendo na quinta-feira. Então me acompanha amanhã aqui no canal. Ótima sexta para vocês, então até amanhã.